Desta vez é diferente. Numa carreira marcada pelas andotas, Fernando Rocha estreia o primeiro solo de stand-up comedy, Rocha and Roll. É uma viagem pelos 50 anos da vida do humorista num espetáculo mais pessoal do que nunca. É esta a nova fase da carreira após o fim do projeto Pisa em Pé, o ano passado. O solo de stand-up já está na estrada, passou por Guimarães e Almada, seguem-se várias cidades em Portugal e, acredito, certamente no estrangeiro. O Fernando Rocha está de volta ao humor à primeira vista, mas desta vez vim eu ter com ele a Rio Tinto, aos escritórios da Fly Produções. Portanto, bem-vindo ao podcast e obrigado por me receberes, Rocha. Obrigado eu por nos visitar, sejas muito bem-vindo. E mais uma vez obrigado por te importares com aquilo que eu faço. Que eu acho que há tanta coisa a acontecer e tu vires aqui de propósito para falar, eu acho que é porque se calhar tu achas que é relevante e eu agradeço-te muito. Claro. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Rocha, vamos começar obviamente por este novo espetáculo. É o teu primeiro solo de stand-up, é 100% stand-up, pelo que dizes. Porquê é que tomaste esta decisão de colocar as andotas de lado desta vez? Porque eu estou a querer fazer um projeto diferente. Eu não estou a pôr as anedotas de lado para sempre, mas no meu solo não há anedotas. Se quiser, por exemplo, eu no próximo fim de semana vou ter um espetáculo que não é o meu solo, e aí sim é um espetáculo híbrido entre stand-up e anedotas, como faço já há bastantes anos. Claro. Comecei só com anedotas, quando lancei os CDs e as cassetes, porque nessa altura nem sequer sabia falar de stand-up comedy. Na altura, que me lembro, a primeira vez que me ouvi falar de stand-up foi o Seinfeld, que dava na SIC Radical. Mas seja como for, era um nicho, aquilo era para meia dúzia de maluquinhos que gostavam de Seinfeld, não é? Claro. Saías à rua e dizias às pessoas da padaria, se encontravas a Dona Albeira, Dona Albeira, sabe o Seinfeld? Ela, quem, filho? Não sei quem é. Portanto, as grandes massas não sabiam o que era stand-up. Foi exatamente o Levanta-te e Ri que deu a conhecer esse suporte de comédia em Portugal e depois eu comecei a aprender como se faz o stand-up, a interessar-me pelo stand-up, a escrever stand-up, a pedir a guionistas para escreverem stand-up, porque confesso que chega uma altura, era o Pisa em Pé, era o Levanta-te e Ri, era os espetáculos, era o Domingão que também tinha que levar coisas novas e portanto eu não conseguia dar vazão a tudo e para isso é que existem pessoas chamadas guionistas, que são pessoas altamente criativas e graças a Deus que não têm vontade de subir ao palco, porque se tivessem era mais um concorrente que eu tinha, porque há pessoas que escrevem muito bem, que se tivessem a vontade, mas depois são mais introvertidos, não têm essa cena de se expor, mas gostam de estar a escrever na retaguarda. E contratei montes de pessoas para me fazer trabalhos desses. Para este solo também? Não, para este solo foi escrito por mim e claro, foi escrito por o meu filho, pelo Jorge, foi feito por aqui, só pela Fly. O teu filho te conhecia há bocado, ou seja, estamos a gravar, o Jorge até é a pessoa que... Qual é exatamente a tarefa dele aqui na Fly? O Jorge é videomaker, é editor, é cameraman. Todos nós aqui temos um carisma muito forte de polivalência. E eu próprio, se for preciso subir uma escada para pendurar uma cortina lá em cima, porque é preciso tapar ali para fazer o cenário, eu vou. Aliás, todos os anos nós fazemos o Pisa em Pé especial de Natal, é o único que no se Sá da mantém. Bandeira, no Porto. Eu, o Seabra, o Sete Estacas e o Hugo Souza, sabes o que é que os três me chamam a mim? Os estruturas. Porque quando é que é preciso fazer alguma coisa, sou eu que vou para ali e eu adoro bricolagem. Sabes que eu saí da eletricidade, mas a eletricidade não saiu de mim. Eu gosto de tudo que é parafusos e montar e construir e pintar, e eu gosto desse tipo de coisas. Então este solo, o Rocha and Roll, foi escrito alguns aqui na Fly numa mesa com os foi três. Foi nesta mesa que está ali atrás das câmaras. Atrás das câmaras, okay. Foi naquela mesa, em brainstorm, claro, era eu, o David Silva, também chegou a pôr umas pitadas, sim. E é o David Silva que me acompanha nesta tour
para fazer o warm-up. É os primeiros 10 minutos do espetáculo, começa com David Silva, ou seja, A abertura. o espetáculo começa logo com o David Silva, porque eu acho que é um miúdo com talento, tem potencial, ou seja, ele não está no seu máximo, ele ainda tem muito para dar. Tenho uma história engraçada que uma vez fizemos um Piso em Pé, a primeira vez que eu contratei para ir ao Piso em Pé, foi para, eu disse, tens duas salas, escolhe, ou o Casino da Póvoa, ou onde é que era aquilo? Lousada, Rebordosa. E ele disse, não, Rebordosa não, porque é um pavilhão muito grande, leva 1000 e tal pessoas, e é melhor o Casino da Póvoa que só leva 400 e sinto mais confortável. Então, ok, fizemos o cartaz, passado que uma semana, já estava o cartaz na rua, tudo anunciado, liga-me o diretor do casino, Rocha, vamos ter que cancelar. E o que é que foi? Estou miúdo que tu estás a pôr no cartaz, tem 17 anos, como é que ele vai entrar no casino? Ele não pode. Ele, mas ele não vai jogar, só vai para o palco. Não interessa, para entrar aqui tem que ter 18 anos. E eu, cancelar tudo, tirei-me. Quem o foi substituído depois foi o João Pinto. Sim. O João Pinto, claro. que foi brilhante. E depois, mais tarde, eu disse-lhe a ele, olha, já que nunca entraste num casino, promete-me que nunca vais a um casino sem ser, a primeira vez que fores, tem que ser alguém que te contrate, que é para tu poderes dizer, primeira vez que eu fui a um casino foram eles que me pagaram. E ele pode dizer isso, não é toda a gente que se pode gabar disso. Portanto, ele nem sequer 18 anos tinha e já estava com um power para ir para cima de um palco. Todos ele nós fez parte dessa equipa? Sim, todos nós nos juntamos, e o João Seabra também. O João Seabra é, sem dúvida nenhuma, o meu melhor amigo na comédia. É um parceiro de guerra. Estás a ver aqueles... De muitos anos. E é de muitos anos e está sempre pronto para tudo, que qualquer desafio que tenhas, precisa da tua ajuda. E ele, vambora. Nunca me disse que não a nada. E claro que isso é recíproco. Tudo que o Seabra precisar de mim ou da Fly, estamos sempre cá. Isto funciona um bocadinho assim. Claro. Mas então o que estás a dizer é que te foste aproximando desta lógica de stand-up e agora decidiste neste espetáculo, apesar de não te desviares completamente das anedotas porque vais fazendo outras coisas em que tens anedotas, Claro. seja por exemplo o Domingão, não é? O Domingão, Por exemplo. contra as anedotas. Mas porquê é que neste espetáculo te fez sentido, ok, eu agora quero só fazer uma coisa de stand-up? Primeiramente, eu sempre questionei a questão solo num humorista. Queres que eu te seja honesto? Sim. Um gajo, quando faz um solo, é só um preguiçoso que quer andar com o mesmo texto durante um ano. Ponto, acabou. Acabou, irmão. Aquilo é, eu faço um texto, não vendo às câmaras, não vendo a ninguém, e agora vou andar com isto um ano. Pronto. Eu sempre quis ter. Solo é um gajo sozinho. Então, isso é o que eu faço desde que comecei. Eu estou solo. Eu sou ao palco solo. Não sou acompanhado. Sim. Mas o que é verdade é que o solo é um espetáculo com um determinado tema, que depois eu posso criar outro solo, com outro tema e com outro solo, e todos os anos fazer um solo. O que eu fiz até aqui tenho vários solos na minha cabeça, em que eu chego ao Algarve e penso, para aqui adapta-se melhor isto, para ali adapta, e vou variando, vou misturando. O conteúdo nunca é igual. Eu durante 26 anos eu nunca fiz um espetáculo igual ao outro. É a primeira vez que eu vou fazer o mesmo espetáculo repetido. Nunca fiz isso, porque aqui eu uso aquela piada, aquela anedota, aquele stand-up e aquele beat, ali já uso outro. Então tu podias-me seguir em todos os espetáculos, que te garanto que nunca eras capaz de dizer, eu já conheço esta piada, claro. Mas não o espetáculo todo. É sempre qualquer coisa nova ali no Então, meio. mas porquê é que decides fazer isso? Só por adaptar à realidade? O que eu quero é, já esgotei tudo o que tinha que fazer nas anedotas, já esgotei tudo o que tinha que fazer, tenho 26 anos. Agora, o que é que eu vou fazer de uma coisa fresca? Mano, faz um solo. E eu disse, vou fazer um solo, mas então quero fazer uma cena diferente. Não quero fazer um solo em que vou ter que contratar guionistas para escrever uma história, vou só contar histórias, acaba por ser storytelling. 90% do que eu digo em palco, eu não tive que criar, só tive que me lembrar do que aconteceu. Porque eu vi acontecer com os meus olhos. Há histórias que estão lá escritas, que depois parámos em algumas partes, assim, olha, aqui podemos criar mais esta piada, meter mais esta bucha, meter mais... Compreendes? Fomos polvilhando com comparações, com exageros, e aí sim, aí é que foi a parte criativa nossa, de nós todos. Porque 80, 90% do que eu conto foi vivido, aconteceu mesmo. E os personagens que estão no meu solo,
existiram e essas pessoas ainda existem. Alguns já morreram, outros ainda existem. Não mudei os nomes, dei os nomes. Ligaste a algumas pessoas? Não liguei a ninguém. Comerciantes? Porque estava-me a lembrar que o Eduardo Madeira agora está a fazer um sol também, passado muito tempo, e ele estava a dizer que ia falar também muitas histórias que lhe aconteceram e algumas que podiam ser assim mais polémicas. Diz que fez uma lista e teve a ligar às pessoas a dizer: vou falar de ti, vou falar de ti, vou falar de ti. Eu não liguei a ninguém porque nenhum deles é vítima de nenhuma piada. Okay. Apenas são transeuntes na história. Um deles, posso já dizer, é o Fernando Alvim. Liguei para ele, não foi para lhe dizer que vou falar dele, foi: tens que estar na plateia que eu falo de ti. Eu quero-te ver ali e dizer: vou no dia 4 de julho ao Casino de Lisboa, vai ser no auditório dos Oceanos. E ele: eu vou lá estar, podes contar comigo. E ele é um das pessoas que aconteceu na minha juventude, que ele era locutor numa rádio aqui no Porto, que ainda existe, que é a Rádio Nova Era. Exatamente. E ele fazia um programa com a Andrea Marçal que chamava-se Terminal do Engate. e não te posso fazer mais spoiler. O resto temos de ver. Tens que ir ver, tens Claro. que ir ver. Mas eu lembro-me que nós conversámos o ano passado para o Humor à Primeira Vista. Lembro-me na altura falarmos do fim do Piso em Pé, mas também desta lógica do stand-up e as anedotas pela qual te foste sempre dividindo nos últimos anos da tua carreira. E tu a certa altura dizias que até então nunca tinhas conseguido com um texto de stand-up a reação que tinhas conseguido com 2 ou 3 anedotas que sabes que são aquelas que são Ainda eficazes. hoje afirmo-te a mesma coisa, perentoriamente. Então, mas isso não te chateia, estares a apresentar um espetáculo que sabes que tens ali 2 ou 3 não me chateia, porque eu optei por dizer: ok, vamos fazer o storytelling e deixa ver no que é que isto vai dar. É uma experiência e neste momento da minha fase da minha vida e na minha carreira, com 50 anos, com um dropout a caminho, tu quando um dia que chegares lá tu vais perceber. Já explorei as anedotas ao máximo. É a mesma coisa, eu peguei num Ferrari e dei o máximo do Ferrari. Estás farto? Agora vou dar uma volta de buggy. Não anda tanto como ao Ferrari, mas vou dar uma voltinha de buggy. Deixa-me ver como é que é um passeio de buggy. Compreendes? Claro. Ou seja, é um bocadinho esta analogia. Te garanto a ti que nunca irei conseguir a gargalhada, o power da gargalhada. Soubesse um gargalhómetro tipo termómetro, nunca na vida consigo, com um texto de stand-up, gargalhadas ao ponto que consigo com as anedotas. Ainda agora neste fim de semana contei uma anedota no Domingão que o cameraman começou a tremer com a câmara, o próprio câmara que está habituadíssimo a isto tudo desatou a gargalhada e eu sinto isso, o gargalhómetro, portanto, esse varómetro de gargalhada. Te garanto que com as anedotas, porque o que é uma anedota? É um texto ou não é? Confirmas? Claro. Foi escrito por quem? Por Deus Nosso Senhor? Não, por alguém o escreveu. Agora, quem é o autor? Não se sabe. Então como é que tu sabes a história e não sabes quem é o autor? A história é tão boa que ultrapassou tudo. Persistiu, passou de boca em boca. É como é que é o Fado 31, que anda de boca em boca e não é de nenhum, é uma coisa qualquer. Mas percebes o que eu estou a querer dizer? Ou seja, uma anedota é um texto de comédia com um selo de garantia que funciona, porque senão não passaria de boca em boca. Não foi promovida, não fizeram uma ação de promoção para dizer esta história é muito... Não. Quando ela é muito boa, torna-se anedota. E eu contei coisas no Levanta-te e Ria em 2003, 2004, em storytelling. Na altura cheguei a fazer storytelling no stand-up. Dizia assim, a semana passada fui a Moçambique, aconteceu uma história e contei em storytelling. Hoje em dia é anedota. Já me vieram contar, tenho aqui uma anedota para te contar. E contaram-me aquilo que eu contei há não sei quantos anos atrás, ligeiramente diferente, porque depois as pessoas vão adaptando à sua forma de contar. Claro. Mas a base da história foi passada comigo. Eu estava num carro, a pessoa que me contratou chamava-se Mário, era presidente da Casa do Futebol Clube Porto de Maputo e genro do Joaquim Chinsano, que na altura era presidente da República de Moçambique. Ele contrata-me para ir lá fazer um espetáculo à Casa do Futebol Clube Porto de Maputo, com português, etc. Quando ele me recebe no aeroporto, estamos a fazer o caminho e a polícia mandou-o parar. E mandou-o parar, ele dá os documentos, ele não disse quem era, não disse
que era genro de Kane, nada, o gajo foi impecável aí. Tratou, fez a cena normal e diz o gajo, o polícia, tu vais ser multado. E ele, eu vou ser multado porque ele, excesso de velocidade. E ele, excesso de velocidade. Onde é que está o radar? Não precisa radar. Passaste ali num buraco e fez tum-tum. Se fosse devagarinho era tum-tum. Tens que andar mais devagar. Vou-te multar. E mudou. Tiveste de E ele, pagar? lá, ele nem ele pagou, porque depois chegou ali e lá resolveu aquilo de outra maneira qualquer, não faz ideia. Mas isto depois, eu contei isto, passado anos, já passaram mais de 20 anos, e esta história do tum-tum-tum-tum anda aí de boca em boca como piada, como anedota. E passou-se comigo. Uhum. As histórias, quando são boas e passam de história Achas que o bom stand-up se transforma, ou o stand-up memorável se vai transformar numa numa anedota? anedota, se for curto, porque uma anedota Sim, claro. tem que ser curta, depende. Eu às vezes pego numa anedota de 3, 4 linhas e transformo-a em 10 minutos, mas aí já há a cena de palco, Claro. a cena de humor físico, depois já é o estilo de cada um. Pronto. E no fundo, eu gostava, aquilo que eu tenho para dar às pessoas não são anedotas, não são histórias, não é o storytelling, é a forma de contar a história. Tu podes ter uma história, na minha boca sai um resultado, na boca do outro humorista sai outro. Ponto final, é assim que funciona. E é aquilo que eu tenho para dar às pessoas, é a forma que eu tenho de contar as minhas histórias. Eu sou um contador de histórias. Mas então que dificuldade é que sentiste quando partes para, obviamente, um novo projeto em que não estás, de certa forma, protegido por todas as anedotas que tens vindo a contar ao longo de... É o tal desafio que eu Exatamente, pronto. sinto necessidade aos 50 anos de E que precisar de um dificuldades, desafio novo. e que dificuldades é que surgiram mais evidentes? Queres que eu te diga uma coisa? Sim. Eu a primeira vez que fiz isto foi em Guimarães, saí do palco, virei-me para o Jorge e para o meu filho e digo, "Epá, isto é que é o storytelling, vai ser fácil. É muito mais fácil isto de que criar um texto de stand-up ou de que ter que memorizar uma anedota qualquer, criar coisas à volta dos personagens da anedota. Isto foi o que me aconteceu. Eu não li. Aquilo aconteceu à frente dos meus olhos. Eu só tenho que me lembrar do que aconteceu e depois polvilhar com piadas. Então nem tens o texto escrito, vais-te lembrando das histórias. Se tu vires, aquilo tem lá um papel no chão só para me servir de rede e não está escrito o texto, é tópicos. É só tópicos, que é o normal, é o normal que se faz. E tem ali o tópico de aprazeres, e eu conto a história de aprazeres. A miséria, eu conto a história da miséria. O Hulk, é por aí fora. E o enredo de cada história não está nada escrito em lado nenhum, está tudo aqui, porque eu quando comecei o processo de escrita disto, sentámos-nos à mesa e começámos, ora bem, então vamos lá ver, que histórias engraçadas tens da tua vida? E eu, então vamos lá, eles todos ali sentados, eu aqui de pé, olha, uma vez aconteceu-me isto, assim, e eles todos a rir. E eu pensei, mano, e o próprio Seabra disse, mano, tu não precisas de alterar nada, é polvilhar um bocadinho e vamos embora. E foi o que a gente fez, foi polvilhar, melhorar o ritmo cómico, meter mais punches ali no meio, criadas por nós, só para fortalecer mais a coisa da comédia, mas as histórias em si já são, elas só por si já são muito engraçadas. E são rock and roll as histórias? Se um rock and roll, eu começo o espetáculo a explicar a diferença entre rock e rock and roll. Rock é música, rock and roll é uma filosofia de vida. E portanto, nós naqueles anos, nos anos 80, 90, meu irmão, era muito rock and roll. E sabes o que é que eu te digo? Graças a Deus, naquela altura não havia telemóveis com câmaras para filmar, senão eu estava desgraçado. Vocês iam ter imagens minhas. Vocês, meu Deus, como é que ele foi capaz de fazer isto? Eu fazia coisas que não me lembrar ninguém. Era miúdo, maluco da cabeça, queria ser engraçado e só fazia coisas. Esquece. Tens algum pudor, porque estavas a dizer que o teu filho estava no processo de escrita. Tens algum pudor, achas, de contar essas? Nada, zero, nada. Quando tudo que eu fiz, quando tudo aos meus filhos, não tenho problema nenhum. E claro que eles têm a noção de que está certo e o que é que está errado. Claro. Só que eram outros tempos, a gente fazia. Não havia nada para a gente se distrair a nível tecnológico. A única. Atenção, eu tive um computador Spectrum 48K com joguinhos em cassete. Tu não sabes o que é isso, com certeza. Lembro-me do Spectro, porque o meu pai ainda guarda um lá na garagem. Tu já estavas a dizer que assim que saíste do palco de Guimarães, não é? Já percebeste que ias ter facilidade em fazer esta digressão. Como é que foi a reação do público ao não ouvir anedotas?
Sentiste que Não, sentiu já, falta? já sabem que está lá escrito. Sim, primeiro solo. exato. Mas às vezes as pessoas vão, é tipo, é o Rocha, vamos. Não, E depois eu acho que o descobrem. cartaz eu fui feliz no nome e fui feliz no cartaz. O cartaz só por si, olhas e já vês. Isto não é uma coisa que o Rocha está habituado a fazer, é um produto diferente. Notas que é um produto diferente. Ok. Agora, podes ir com as expectativas altas demais e desiludiste, ou podes vir com as expectativas neutras ou em baixo e saís dali deliciado. Tudo depende da expectativa que a gente mete nas coisas. Mas não sentiste isso da parte? Não senti não. Eu senti, a primeira coisa que eu senti foi a minha equipa, quando eu desci, vieram-me abraçar e dar-me abraço e beijos, todos felizes. Quando a coisa não corre bem, não me vêm abraçar e dar beijos, começam a arrumar as coisas, depois falamos, depois a gente tem que melhorar aí umas coisas. Foste testar o texto? Não, as histórias? fui testar 1 ou 2 beats que tinha, os que tinha mais dúvida se funcionaria ou não. Fui ao Wokes Ou Ox, do Joca? do Joca, liguei ao Joca e disse: Joca, tenho aqui um beatzinho para experimentar. E ele: Rocha, anda daí. E lá fui ao Wokes experimentar. Foi um dos temas que eu tinha mais dúvidas se funcionaria ou não. Cheguei lá, fiz os meus 10 minutos. Funcionou bem e eu pensei, pronto, se funcionou este, os outros eu estou mais seguro do que este. Este era o que eu estava menos seguro. Ok. E então pronto, foi. E tu sentes que daqui para a frente, imagina, daqui a 2 anos, queres voltar a ter um espetáculo deste género ou ainda é cedo para dizer? Deixa-me acabar, porque neste momento nós temos 8 datas à venda, temos 22 datas ao todo, apalabradas e marcadas, só estamos aqui a agilizar a parte logística da coisa. Claro. E vamos fazer Canadá, Estados Unidos, Paris e quero ver se a Austrália. E vou fazer algumas ilhas dos Açores e Madeira. Não quero ir só a São Miguel, quero ir a algumas, também à Madeira. Portanto, depois de ter as datas todas, É que vais conseguir. é que vou pensar se valeu a pena, se quero repetir ou se, ok, foi só Ou uma se voltas às experiência. anedotas. Ou se volta às anedotas, ou se volta a criar outro programa estilo Pisa em Pé, mas com outro nome e outra roupagem, uma coisa diferente, Claro. ou até se calhar um projeto completamente diferente, um podcast, não sei. Depois sabe? eu vivo muito de emoções, sabes? O que me der mais pica, mais emoção no momento é aquilo que eu vou fazer. Isto era o que estava a dar mais pica, então. E eu cedi, eu não queria fazer solo nenhum, que eu sempre fui solo. Isso é para quem quer andar com o mesmo texto 2 anos, pá. E a verdade é esta: é que a cena dos Estados Unidos e do Canadá está a ser marcada para abril de 2027. Estás a ver o que é que está a acontecer? Estamos em que mês? Estamos em março de 26. Portanto, o solo, Vai durar um ano. Pelo percebes menos. o que é que eu estou... Eu Sim, sei sim, lá se vou chegar lá e dizer assim, lá vou dizer outra vez esta treta toda, pá, estou cheio de dizer a mesma coisa. Compreendes o que eu estou a querer dizer? Claro. Porque se eu for fiel ao texto e é isto que tens que dizer, eu não sei se ao fim de 3 ou 4 meses já estou pelos cabelos daquele texto todo, compreendes? Claro. E eu comprometi-me em andar com aquele texto durante um ano. Quando dizes que cedeste a quem? Quem é que te meteu essa... É o meu filho e o Jorge, é o meu filho e o meu cunhado. Há mais de 2 anos que me mandam a dar cabo da cabeça para fazer um solo. E eu cedi, pronto, desta vez, pronto, vamos lá experimentar isso. Porque, quais é que foram os argumentos que eles usaram que te convenceram? Ou seja, há um que é óbvio que é facilidade em termos de andas sempre com o mesmo espetáculo, não tens que estar a criar novas coisas durante 2 anos. Não, e eles disseram que ao fim de 23 ou 26 anos a fazer o que faço, obrigatoriamente eu tenho que ter um produto diferente. Tu podes ser muito bom a fazer francesinhas, mas se eu vou ao teu restaurante e só tens francesinhas para me dar, pá, pronto, quando eu quiser francesinha venho cá. Mas não venho cá mais vezes. A não ser quando for para a francesinha. Portanto, ou seja, eles têm razão. Seja qual for o negócio que tu tenhas, se depender só de um produto, pá, pronto, é o que é. E ele, pá, vamos experimentar, é uma coisa diferente. Depois, ao fim, se gostares, voltamos a fazer outro solo. Se não gostares, continuamos como sempre fizeste. E eu acho que sim, ao fim, tenho 50 anos, eu quero sentir que há aqui um desafio novo, sabes? Por exemplo, eu vou começar agora também com as gravações, a partir do dia 20 de Abril vamos começar as gravações de uma nova série que vamos fazer para a SIC, já tinha falado. Que já tínhamos falado no outro episódio, exatamente. Isso vai ser um solo. Se eu quisesse, dava um solo, amigo. Porque isto de... Estás a dizer o processo de, amigo, conseguir gravar. Aconteceu tanta coisa que deu, depois já não dá, e depois chegou uma altura que eu pensei, se calhar já não se vai fazer. Depois já se fez. Portanto, se eu for a contar o processo todo até ao dia de gravações,
pá, dava um solo à vontade. O realizador, que é o Luís Ismael, disse: Rocha, sempre que eu acabo as rodagens, no último dia de gravações, a última vez que eu digo corta, eu abro uma garrafa de champanhe. Neste, eu vou abrir uma garrafa de champanhe na primeira vez que eu disser ação. Só tenho que festejar, porque isto... Não imaginas, eu tenho que dizer... Tinha que contar muita coisa. Mete política aqui no meio. Mete política no meio. Ok. Isso fica para quando a série estiver e gravarmos no próximo ano. Quando a série já estiver no ar. E isso é uma coisa que já não depende de mim. Mas para relembrarmos quem nos ouve, era uma série de comédia policial, não era? Era algo uma não é comédia de ação. Da ação, policial. sim, Comédia desculpa, de ação. exato. Que na altura o que me lembro de me dizeres é que estava a ser escrita, ou pelo menos já estava a terminar. Já está toda, está toda escrita, apenas eu e o João Seabra, que vai ser um dos personagens, e em tudo na vida que eu fizer, se o Seabra quiser, entra nos meus projetos. O gajo é sempre uma mais-valia. Ele entra, além de abraçar os projetos de corpo e alma, tem uma polivalência incrível, tem uma criatividade fora da caixa, que às vezes é preciso pôr-lhe um travão. É verdade. E eu e ele estamos quem escreveu o guião todo foi o Manuel Marques e o Rui Cruz. Os guiões estão todos escritos, e agora aquilo que nós chamamos de buchas, vamos, não é alterar nada do guião, porque a pré-produção está feita e já está tudo. Portanto, eu não posso fazer nada que vá mexer com o resto dos episódios. Apenas são piadinhas que vão só melhorar e aumentar o ritmo cómico da série. Para a SIC. Claro. E imagina. A camisola que eu viste é assim, claro. Sim, mas vocês vamos poder ver na televisão. Sim, vamos poder ver isso. Tu há bocado estavas a dizer que a perspectiva é levares esta tour também para as comunidades portuguesas no estrangeiro, que foi um dos pontos no episódio que lá está que gravámos o ano passado. Falámos bastante e realçaste muito a importância que tiveram na tua carreira. Estava a pensar se estás curioso pela reação deles ao facto de aquilo que eu te perguntava há bocado, de repente deixaste de ter andotas, porque eles, imagino, ainda sejam mais apegados a esse género. Certo. Sabes que poderás ter alguma razão, porque a malta que vive no estrangeiro, como está muito habituada a uma Tumbina, o Tiburcio, e eles adoram os personagens. Eu também já experimentei fazer outras coisas diferentes e eles também receberam isso de bom grado. Por exemplo, fiz um personagem inventado na América que era o Engenheiro Barbosa, que era um gajo que se candidatou a Mayor de Newark e que andava para lá fazer promessas no meio da rua. Cheguei a fazer vídeos antes do espetáculo, punhamos o vídeo na tela a dar e eles já estavam a rir antes de eu entrar em palco. E portanto eles são receptivos a novas ideias. E também eles querem uma levada de ar fresco, claro. Há uns episódios do Humor à Primeira Vista. Eu conversava com o João Mendes, que tu conheces. Sim, obviamente. Claro, conheço. Aliás, estreou-se no projeto Piso em Pé. O Piso em Pé. E entretanto tem feito uma carreira, está também com o Sol, tem feito carreira também no digital. E ele dizia uma coisa que na altura estávamos a falar do humor popular. Ele disse uma coisa que me ficou na cabeça e que acho que até já abordei aqui entretanto noutro episódio, mas que estando aqui contigo acho que é interessante explorarmos. E vou-te ler mais ou menos o que é que ele disse. Ainda há muito a fazer pelo humor popular, acabou por cair no mais do mesmo. Às vezes é rotulado como algo pobre e as pessoas tendem a não querer aproximar-se desse tipo de humor. Eu não, eu acho que ainda há esperança, acho que ainda pode ser bem escrito, tenho todo o gosto e vou continuar a escrever sketches do humor popular. Achas que as andotas têm futuro na comédia ou que vão acabar por desaparecer? Sabes que isto é um bocadinho, é a mesma coisa que eu te disse, que eu te dizer assim, olha lá, o rock vai morrer. Hoje em dia, se calhar, os putos gostam de rap, do hip-hop, não sei o quê. O rock era da minha geração. A tua geração já gosta de outro tipo de música. A geração que vem a seguir, outro tipo de música. Mas o que é bom fica para sempre, é clássico. Portanto, as anedotas nunca vão morrer, porque quem está sentado à mesa, com os amigos, cerveja na mão, numa tasca, vai contar o que é ao colega? Vai fazer um beat stand-up? Não, vai-lhe contar uma anedota que ouviu há bocado o Rocha a contar no Domingão, ou ouviu uma cassete. Mas eu digo a andota percebes? no sentido de pessoas que levam anedotas a palco, ou seja, como um espetáculo. Não sei, neste momento não está na moda de cima, é uma coisa vista como Como ele o diz, parente algo pobre, pobre, o parente exatamente. pobre da comédia. É o parente, sim, a anedota neste momento é o parente pobre da comédia, mas ao mesmo tempo mais eficaz. Continuo a achar que
no tal gargalhómetro, eu te garanto que há anedotas que eu consigo extrair gargalhadas. Eu já pus pessoas a urinarem-se, amigo. E eu no stand-up nunca consegui fazer isso. Ainda, calma, ainda podes conseguir. Há histórias muito bem escritas que quando são muito bem escritas e eu conto e tu contas e aquele conta, deixa de ser stand-up, é anedota. A verdade é esta: tudo que é uma coisa que todos gostam e que está a acesso de todos, acaba por ser já não é fixe, se calhar eu quero uma coisa mais. Vou-te dar o mesmo exemplo nas grandes empresas agora relativamente ao marketing. Agora as grandes empresas não querem inteligência artificial no marketing porque a inteligência artificial está à mão de qualquer um. Qualquer gajo pega no seu produto, numa lojinha que tenha e consegue fazer um grande anúncio de inteligência artificial. Tipo a nível anúncios da Coca-Cola, com coisas a voar e a explodir e não sei o quê. Uhum. E as grandes marcas agora, para se distanciarem disso, estão a querer fazer tudo sem inteligência artificial. Agora a minha pergunta é, mas eles antes investiam milhões para conseguir o que a inteligência artificial consegue. Agora que a inteligência artificial está aí, eles já não querem fazer, porquê? Há sempre este que me enoja, isto enoja-me, que é a sociedade querer fazer sempre uma separação. Há os de cá de cima e os outros. Há o nós e os outros. Queremos nos distanciar e o popular é sempre a parte mais baixa. Não, eu orgulho-me em ser popular, orgulho-me em contar anedotas e acho que a anedota vai viver para sempre. É tradição. Uhum. É tradição neste país. O stand-up é americano. Mas eu concordo perfeitamente contigo no sentido de a anedota é algo social já, as pessoas contam, não é? Mas como todos contam uns aos outros, desvaloriza. A minha questão era mais se depois em palco isso vai ter uma vertente ou não. Ou seja, nós pensando em quem é que são pessoas que contam anedotas em palco, eu lembro-me de ti. Em Portugal, digo. Eu lembro-me de ti. Não me lembro assim de muito mais pessoas. Certamente haverá, atenção. Não conheço toda a gente. Dia... Temos o estacionar aqui em Roscas. Sim, também é verdade. Também contam É verdade. E até, muito bom. E até estão agora com uma tour de muito 25 bom. anos de carreira. Mas, ou seja, são casos até que nós já têm uma carreira longa. Ou seja, já conhecemos de uma outra altura, surgiram noutra época. Eu tenho dúvidas é que agora surge alguém que queira contar anedotas, percebes? E se isso vai fazer com que em palco as anedotas deixem de existir. Se começarmos, imagina isto, imagina que o próximo solo chama-se Anedotas é Comigo e só conta anedotas. Eu garanto-te que vou ter casa cheia em todo lado. Claro, não duvido. Não, porque não é por ser eu, porque as anedotas não é uma coisa que... As suas são coisas curtas, fáceis de memorizar, que depois as pessoas gostam de partilhar. Compreendes o que eu estou a querer dizer? Então achas que, imagina, daqui a uns tempos terminas a tua carreira e a seguir a ti vem alguém contar anedotas para palcos? Eu penso que eu vou terminar a minha carreira mais cedo cá na Arrebentinha, portanto já tenho uma pessoa que vai dar continuidade à anedota. Certo, é eu não sei se quando eu morrer as anedotas morrem comigo, mas garanto-te que enquanto eu estiver vivo eu não vou deixar a anedota morrer. Eu quero é que se faça comédia, eu dou apoio aos miúdos novos que aparecem a fazer comédia, nenhum deles vem contar anedotas e eu está tudo bem com isso. Claro. Quando eu faço um festival, eu penso, vou organizar um festival de comédia, se eu durante o dia puder pôr os pandas e os caricas para fazer comédia para as crianças, é comédia, meu amigo, é comédia, eu defendo a comédia. Agora, a comédia tem várias formas de se embrulhar, é como aos pastéis, não é? Podes embrulhar num papelinho, podes pôr numa caixinha, tudo depende da forma como tu embrulhas a comédia. Eu gosto da anedota, eu gosto do stand-up e eu gosto do storytelling, que foi uma coisa que estou a explorar mais agora, o storytelling. Gosto das três, mas das três que eu faço há anos, se me perguntares das três, qual é o resultado melhor, o retorno de gargalhada que tu tens mais forte? Anedotas, sem dúvida nenhuma. Claro. Mano, pus gente a mijar-se a rir. Pois, tu tinhas dito isso há bocado e eu ia uma pessoa que se mija a rir com um stand-up. Mas não existe, nunca vi isso na minha vida. Conta-me essa história. Não é uma, são várias. Então, mas conta-me pessoas nos bares uma senhora que se levantou a agarrar na saia e ao agarrar na saia via-se o rastro do xixi até à casa de banho. Isso foi quando? Foi em 2003, 2004. Okay. Há um barzinho que chamava-se Rumo ao Bar. Era um bar em Friamundo. Veio uma ambulância socorrer um senhor
que teve um ataque de riso com uma das minhas piadas, que não conseguiu deixar, estava com falta de ar. Chegámos a ficar todos preocupados e em pânico, e ele com falta de ar, veio uma ambulância buscar o homem com um ataque de riso. Nunca vi isso no stand-up, nunca vi isso no storytelling. É giro, é fixe, a gente põe um bom ambiente na sala, mas rir mesmo das lágrimas a cair-te, visceral a vir daqui do abdômen. Não há hipótese, amigo. Há anedotas, não são todas, mas há anedotas. Mas nós há bocado estávamos a falar e tu estavas a dizer que tu és principalmente um contador de histórias, não é? Ou seja, Claro. tu vales pela forma como consegues contar as anedotas. Não achas que, desse ponto de vista, não é necessariamente o texto da anedota que fez aquele senhor rir, mas a forma como tu a contaste? Não, o que aqui está a diferença é a história que ganhou o estatuto de anedota, só ganha o estatuto de anedota porque é muito boa, é aquela que consegues explodir a malta a rir. Compreendes o que eu estou a querer dizer? Sim, Claro sim. que se tu pegas de uma boa anedota e dás a uma pessoa uma cambuza que conta uma piada, estraga tudo. E depois aqueles começam, olha, uma vez um gajo, não era um, era dois, não. E depois tens aquela cena do conceito de é o português, o francês e o inglês. Mano, se parares para pensar, porquê que há muitas anedotas que começam o português, o francês e o inglês? Porque uma das técnicas da piada é o terceiro timing. Uhum. Estás a contar uma piada qualquer e depois a segunda não sei o quê e a terceira é que vem a punch. É a regra dos três, não é? Como se... É a regra dos três. Por isso é que vem o português, o francês e o inglês. Portanto, isto é só pegar na fórmula de se escrever uma anedota. Depois o que é que tem a anedota? Exageros. É um dos condimentos. Anedota e a comédia. Claro. Na comédia. Sim, claro. Eu só acho é que tu, eventualmente, com uma dessas histórias, podes também conseguir fazer pessoas urinar. Não sei. Vamos ver. Não sei se tenho esse power. No Não final sei da se tenho digressão, esse power. no Não final sei. da digressão dizes-me. Mas Vou experimentar. tinhas contado uma senhora que se tinha urinado, não é? Estava a arrastar-se pela casa de banho e a senhora que ficou com falta de ar. Mais algum caso assim? Pessoas a escorregar pela cadeira abaixo, a rir, a chorar, a rir, limpar as lágrimas. Já vi muitas vezes isto. Com anedotas. Nós estamos a Com gravar. stand-up também consigo pôr pessoas a chorar, a rir. Há pessoas de riso fácil. Mas sabes que eu acho que a anedota que se chama de punch é mesmo punch, não é slap, não é chapada, é mesmo soco. Quando estamos a falar da punchline, há algumas que aquilo não é punch, aquilo é uma bazucada, é fortíssimo. Estás a dizer no bom sentido? No bom sentido, Exatamente. claro, é fortíssimo. O impacto que causa na pessoa, que depois eu vejo a reação de gargalhada, é fortíssimo. Nós estamos a gravar na Fly Produções, em Rio Tinto. Recebeste-me aqui, muito obrigado. E estiveste-me a mostrar aqui tudo o que há à volta, seja novos estúdios que estão a Nosso preparar. universo, sim. Mas também tens ali um arquivo que eu acho muito interessante, não só cassetes que muitas vezes falas e mencionas, livros, CDs, e estavas-me a contar e eu estava a ver que tinhas vários livros de anedotas, muitos assinalados, não é? Com Sim. post-its. E estavas-me a contar uma história de teres encontrado um em Nova Iorque. Em Nova Iorque. Como é que era essa história? Eu sempre que ia aos Estados Unidos, eu tirava sempre uns dias para ir a Nova Iorque passear com a família e procurava. Nova Iorque é uma cidade que está sempre a mudar. Hoje aqui é uma loja porreira. Para o ano vais lá, já não é aquela loja, é outra. Está sempre, aquilo está sempre uma cidade que está sempre a mudar. E nós estamos a falar em inícios de 2004, 2004. por aí, 2003. Portanto, o Levanta-te e Ri começou em 2003, foi Exato. até 2006. Portanto, foi antes até. Para aí 2002. Ok, Foi antes do Levanta-te e Ri até. ok. Antes do Levanta-te e Ri já fazia fazias Nova Iorque. estrangeiro, Claro. imigrantes, Sim, etc. sim. Resultado, entro numa livraria pequenina, a fachada parece ser uma loja pequena, e entras, mas depois tinha 3 pisos. E eu entrei, cheguei e disse, olha, desculpe, pode-me dizer onde é que é a secção de comédia? E ele disse, não, esta livraria é só especializada em comédia. Vários formatos, tinhas comédia em teatro, tinhas comédia em stand-up, tinhas comédia em cartoon, comédia em Desenho, mangá, sim. aquelas coisas japonesas, não sei o quê. Sim. Portanto, tinhas tudo em inglês, lógico, mas tudo aquilo era comédia. Pá, eu fiquei fascinado e disse, pá, isto é que é, uma pessoa deve se especializar numa coisa e não andar a querer agarrar o mundo com as pernas e querer fazer tudo ao mesmo tempo. E cheguei ali e passei uma tarde inteira
a desfolhar, a comprar livros, a comprar. E uma das coisas que eles também vendiam DVDs. Uhum. Eu trouxe uma data de DVDs. Na altura era, sei lá, tinhas Eddie Murphy, Jim Carrey, Seinfeld. Tens ali alguns ainda? Sim, nesse arquivo? Trouxe muita coisa. E o gajo Da loja? Disse-me assim: tu gostas muito de comédia? Eu disse: eu faço comédia no meu país. E ele diz-me em inglês uma frase que foi: inspira-te, mas não copias. Como aqui eu era puto, ficou-me na cabeça. E ele tem razão. Nós podemos nos inspirar em toda a gente sem copiar ninguém. Claro. E eu achei engraçado porque nessa altura acredito que fosse difícil ter acesso a novas anedotas e aquilo no fundo era a forma de acederes, não é? Porque Sim, digamos que em 2003 ou 2002 a internet... Havia internet, mas quer dizer, nem havia YouTube, Sim, nem exato. havia Facebook, não havia nada. Não era propriamente fácil. Portanto... Era a única fonte que eu tinha. Exato. Maior fonte de anedotas que eu tive, eu próprio público. O público é que me contava. Vinham de contar, não é? Muitas pessoas vinham-me contar piadas que contavam e a pessoa do lado dizia: isso tem algum jeito de anedota, está calado. E eu: não, peraí, conta lá outra vez. E ele conta: vou dar aqui uma roupagem diferente. Pegava na piada que ele contou, que nem teve grande impacto quando ele contou, e ele contou, imagina, contou a piada a demorar 1 minuto e eu fui capaz de pegar naquilo e dar-lhe uma roupagem claro. de 10, 3 minutos, 4 minutos e tornar aquilo numa anedota. É isso que eu estou a dizer. O que eu tenho para dar às pessoas não é a anedota nem é o stand-up, é a forma de contar histórias. Eu sou um contador de histórias. Estávamos a falar de Nova Iorque, portanto já ias lá atuar para as comunidades portuguesas antes do Levanta-te e Ri. Portanto, se pensarmos no Levanta-te e Ri, que é a tua grande explosão em Portugal, já antes até ias... Não, a minha grande explosão em Portugal foram os CDs. Sim, mas digo televisão, não é? Da televisão, claro, sim, claro. foi a primeira vez que me apresentei. Sim. Aliás, Sim. eu entrei na SIC como um desenho animado. Sim. Já tinha contado isso. Mousse, qualquer coisa. Foi na não? Música Zé. Música Zé. Eu já tinha Exatamente. explodido no país A inteiro. pirataria levou-te... Muitas Exatamente. feiras todas Sim. vendiam CDs. Eu entrava na Sim. feira de Gondomar Sim. e ouvia a minha voz a dar naquelas relotes. Era o Piriquito. Eu ainda era a relote Piriquito. Ainda hoje sou amigo do rapaz. Que ele disse: eu ganhei tanto dinheiro à conta dos teus CDs que eu pirateava. E eu disse: olha, era na altura o ser viral era isso. Era copiarem os CDs. Ainda hoje se nota a importância da comunidade portuguesa no estrangeiro. Mas na verdade a comunidade portuguesa no estrangeiro tem-se vindo a mudar muito. Agora vemos... Os dados mostram isso, os jovens a emigrar cada vez mais para outros lados. Tu ainda sentes que as novas gerações de imigrantes vão ver este espetáculo? Sim. Os imigrantes que saem daqui para lá, sim, mas as segundas gerações, já nascem lá, já nem português falam. E esses nós vamos perder, infelizmente. Porque é muito raro eu ver uma família que esteja, por exemplo, em França, falem todos em casa em francês, em português. É em francês que falam uns para os outros. E então os putos falam em francês para o pai, vais à América, vês os putos a falar em inglês para os pais, e esses miúdos que já nasceram na América, cresceram a falar o inglês, e quando se fala em português para eles têm que raciocinar bem. Esquece, essa gente nem perde tempo a ouvir nada do que é português. Mas é que nem comédia, nem música, nem jornais, nem televisão, nada. Eles não consomem nada do que é nosso. As gerações, segundas gerações. Agora, os nossos imigrantes novos, esta nova imigração que tu falas que vai daqui para lá, claro que sim, depende dos gostos. Uns gostam mais disto, outros gostam mais daquilo. E eu mesmo em Portugal eu não agrada a toda a gente. Claro, Portanto, claro. No estrangeiro é igual. Sim. Portanto, há provavelmente pessoas que imigraram de novo que não gostam do meu estilo de trabalho. Mas se for lá o Hugo Sousa já vão, se for lá, sei lá, outro gajo qualquer, o Sinal de Cordes, o César Mourão, o Estacionar-se em Roscas, se calhar eles, mas Estacionar-se em Roscas e César Mourão, se gostam deles, também gostam de mim. Porque é mais ou menos, o target é mais ou menos o mesmo. O Sinal de Cordes já é uma coisa diferente. Sim, já é diferente. Percebes o que eu estou a dizer? Claro. Portanto, são públicos diferentes, mas claro que sim, eu hoje chego e da última vez que fomos, vamos a Paris. Vamos ter agora um espetáculo em Paris, numa grande sala chamada Le Pyramide, que leva 2.000 e tal pessoas. Está esgotado. Rocha, muito obrigado por me teres recebido aqui na Fly para um novo episódio do Humor à Primeira Vista. Vai estar pelo menos até 4 de julho, que é a data em Lisboa, e antes 6 de junho no Porto,
Tens datas até lá, Viseu, Leiria, Braga, Covilhã, as pessoas podem ir ver as tuas redes sociais e encontram bilhetes para tudo. E depois já anunciaste que vais lá fora. Sim, temos mais 20 e tal datas que quando elas estiverem fechadas, porque existe a parte burocrática de alugar a sala e portanto isso ainda não está tudo fechado, mas quando tiver tudo fechado eu vou informando nas minhas redes sociais para quem quiser ir acompanhando. No Instagram é Rocha Comedy e é a rede social onde eu informo tudo. Uso pouco o TikTok, é mais para fazer brincadeiras, para me distrair. Para estar ali a passar um bocado de tempo, mas a única rede social que eu trabalho mesmo é o Instagram. Podem ir ver a Rocha Comedy e vou estar lá a informar as pessoas dos próximas datas que nós formos fechando, incluindo as que eu for para as comunidades portuguesas no estrangeiro que tanto te suportam ao longo. Adoro. Para terminar, trouxeste um beat de... É o David Silva. Já falámos dele. Acho que é um bom beat para as pessoas verem. É um beat que ele tem, que trocou de lugar com a mãe, que ele diz que trocou de lugar com a mãe, que agora é ele que empresta dinheiro à mãe. Porque ele agora a vida está-lhe a correr bem no stand-up, está a começar a ganhar dinheiro, e então ele tem aí um beat muito engraçado, ele faz aí umas comparações engraçadas. E acho que é giro de ver. Rocha, muito obrigado por mais um episódio do Humor à Primeira Vista. Como o Rocha disse, está no Instagram em Rocha Comedy, sigam-no por lá. O Humor à Primeira Vista está em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo deste episódio. As fotografias do episódio são do Fernando Veludo, a fotografia de capa é de José Fernandes, com design de Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. E neste episódio também ao Jorge Macedo, ao Fábio Silva e ao Diogo Rocha, que ajudaram a montar aqui o set na Fly e a filmar este episódio em vídeo nos escritórios. Muito obrigado também ao Elídio Moreira, obrigado a toda a equipa da Fly. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho. Quinzenalmente, à sexta-feira, escrevo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia na newsletter Humor à Primeira Vista. Eu adoro a minha mãe, só que ela agora está com uma cena que é: ela vem-me a ganhar algum e vem-me pedir. Eu posso dar à vontade, só que eu vou fazer as merdas que tu me fazias quando eu era chaval. Tipo, ela chegar à minha beira: oh, David, tens 20 paus que me emprestam? Ui, 20 euros sem fazeres nada. Vai, mas é arrumar o meu quarto, caralho, não é? Pois bem, ela: David, já arrumei o teu quarto, já posso dar 20 euros ao Paulo, não fizeste mais que a tua obrigação.